Você é motorista de caminhão profissional? Caminhão, isso. Eu acho mais legal viajar de carro, porque a gente dá pra perceber como que as pessoas são realmente. Porque se você viaja, vai nos pontos turísticos, as pessoas são treinadas pra lidar com o turista. É verdade. Até meio que uma coisa meio que maquiado. E de carro não, você passa em vilarejo, de repente precisa de alguma coisa, o pessoal vem e lhe atende. Mostra como as pessoas são realmente. O brasileiro é muito atencioso? Você acha que o brasileiro é um É povo... muito atencioso. Eu viajei pro exterior, daí foi que eu passei a gostar do Brasil. Quanto mais a gente viaja, no meu caso, mais eu gosto do Brasil e mais eu gosto do Nordeste. Principalmente comida. A gente vai pra outro lugar, procura um cuscuz, não acha. Ah, é, realmente. Não, Eu fui em mas, Londres, não procurei um cuscuz, não achei. Por isso que eu vejo aquela chapa aqui, nunca tem ninguém lá. Eu falo, mas o que é chapa? Existe uma carteira de motorista internacional que você tira, que é molinho de tirar. Mas nunca me cobraram essa carteira de motorista internacional. Mas Bonitinho. é porque você leva, porque vai não levar pra tu ver que vão te pedir na você primeira. não leva a porque primeira coisa. exatamente. Fábio, você que é menino perto de mim, você não faz ideia quando nós éramos Estados Unidos do Brasil em vez de República Federativa do Brasil. A sua carteira de motorista só valia no estado da Guanabara, a de São Paulo só valia em São Paulo. Mas você isso é 100 anos. 100 anos. Você saía de Minas com a sua carteira de motorista de Minas, não valia pro Rio de Janeiro. Que inteligente, né? Não, mas hoje vale tudo e lá fora também. Porque muita gente fala, como é que eu faço pra alugar um carro lá? É moleza alugar carro fora. É claro que pode ser que um país tenha mais chateação que o outro. Mas de um modo geral, nos lugares que eu já aluguei na Europa, nos Estados Unidos, molinho. Você bota sua carteira de motorista, cartão de crédito. Eles querem um cartão de crédito. E o bom é você alugar daqui, pegar a categoria mais barata, porque normalmente quando você chegar lá, eles estão uma categoria melhor. E não esquecer do GPS. Hoje em dia, porque eu não sei como é que as pessoas Posso te dirigiam. falar uma coisa? Vai. O GPS já me deixou na mão várias vezes. Sim. O que eu faço hoje em dia, além do GPS, eu compro um chip. Compra um chip pra da usar o operadora celular. e vou direto pro Google. Com todos os países que eu já visitei tem um chip, às vezes eu até já paguei o chip, aí eu só ponho mais crédito. Eu guardo também. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu guardei o chip, aí tem um número que você liga, põe crédito pelo cartão que já tá registrado e eu já tava no táxi, Olha o olhar, você não tá vendo o olhar incrédulo do Fernando. Fernando, você usa GPS, você já conhece o Brasil inteiro e já viaja, você já sabe pra onde vai. Mas no nosso caso a gente não pode usar o GPS, que é uma carreta, o GPS, mesmo tem a configuração pra caminhão, mas daí ele põe um lugar que tem restrição pra caminhão, põe um lugar que a altura não permite. A Então, rota nesse do caso- caminhão é outra, porque tem que ver a altura que passa, a ponte que Por não exemplo, dá. ele manda eu passar na linha vermelha, eu não posso passar na linha vermelha. Ela vai ficar pega meio- Ah, ele falou o rapidinho, cavalinho. distante, Vamos ver aqui o que, Ele que é o me trouxe cavalinho, porque eu já vi. um caminhão. Esse é Olha o cavalo. O que Pro é? nosso cenário. ó. Hoje o Fernando vai me explicar o que é aquele negócio que escrito chapa aqui. O que é chapa? Vamos botar ali do lado da van, da Kombi. Bota ali do lado da Kombi de presente pra ficar ali, Que ó. lindo. Vai ficar nosso cenário. Isso é o agora. cavalo. E a parte de trás é a carreta, que é o implemento. Chapa. Chapa é o GPS do caminhoneiro. Chega nas grandes cidades, não conheço aquela cidade, daí eu paro, pego o chapa. Mostro pra ele a nota fiscal, aqui eu te cobro R$60, eu te levo lá. Não, É um guia. São chapistas. É o guia. Já ficam parados no meio da estrada. Por isso que eu vejo aquela chapa aqui, nunca tem ninguém lá. Eu falo, mas o que é chapa? Não é regra, assim, do caminhoneiro conhecer os pontos turísticos. Por exemplo, eu nunca fui no Corcovado, nunca fui no Cristo. É que Chega... o ponto turístico dele foi ser assaltado no Rio de Janeiro. Ei, que alegria. Vamos aqui que é mais rápido. Não, mais rápido não, tem que ser o mais lindo. Em todo lugar que vocês vão, você aluga um carro e Todo viaja. lugar que a gente vai, a gente aluga um carro. Quem é a gente? Com quem é a Explica, gente? Não é Então, Chico Xavier que tá do seu lado. Não. Não. Então, sou eu, o Rico, meu marido, e a Júlia, minha filha. A gente viaja o mundo inteiro. A gente já viaja mais de 30 países. A gente pega o carrinho e vai explorando um por um. A gente aluga o carro porque pra gente alugar o carro dá muito mais liberdade, né? E tem aquela coisa de que você conhece os lugares quando você tá de carro que você não conhece se você tiver de outra forma. A gente uma vez estava na Espanha, estava descendo, a gente foi pra Madrid e a nossa ideia era chegar no Marrocos. E aí tinha lá uma pinha na mão, o trajeto que a gente ia fazer, e no meio do caminho tinha uma placa, Cabo de Gata, Nihar. E a gente ficou curioso, falou, cara, Cabo de Gata, que lugar é esse? Vamos lá ver? Não vamos, cadê no mapa? Não tem no mapa. Porra, tá a placa aqui, vamos nessa, vamos. Se não tivesse de carro, não teria ido. Sim. Cara, a gente deu um dos lugares mais incríveis que eu já conheci, que era um parque terrestre e marinho, solo vulcânico, e no meio tinha uns pueblos brancos, uma galera hippie que morava lá.
um mar incrível, uma estrada, um visual, uma coisa Em maravilhosa. que cidade isso, da Espanha? Isso era em Almeria, Almeria. caminho pro sul da Espanha, pra Andaluzia. A gente foi indo e deu nesse lugar. E a gente acabou ficando uns 5 dias por lá. E dormir no carro? Várias vezes. Mas que no meio da estrada para no acostamento e Então, dorme? olha só, a gente tem várias histórias de dormir no carro. A primeira delas, assim, teve uma vez que a gente estava na Itália, sai do mapa, vamos seguindo aqui pra onde for, aí encontra uma cidade linda pelo meio do caminho, a gente descobriu uma que era Pitigliano, a gente estava indo de Roma pra Florença. É uma cidade, ela é construída em cima de uma colina de tufa, e em torno são uns olivais, é uma coisa incrível. Uau. A gente parou lá, assim, porque tava pegando a estrada. A gente tava na estrada principal, na A1, tava chato, vamos pegar uma estrada vicinal. E aí deu nesse lugar. E de noite a gente foi pra Siena. Tava tendo um festival lindo, uma cavalhada, mas não tinha hotel nenhum. A gente falou, cara, e agora como é que vai fazer com a criança de Juju junto? Vamos dormir no carro. Aí a gente relaxou, curtiu a cidade, dormiu no carro. E a gente dormiu num mirante e a gente acordou com o pôr do sol, com o nascer do sol. Que lindo. Mas Siena que tem aquela praça, né? Que é em forma de concha. Isso, que tem uma fonte, uma sorveteria maravilhosa. Que Sempre que tem é um campanário. Cidade murada. Toda cidade na Itália tem um Tem campanário. um campanário, uma cidade murada. Sempre gigante. meio assim. Mas isso é uma dica legal, Não. pegar a rota vicinal. Porque eu fiz isso, eu fiz a Toscana de carro. Sempre. E aí a gente falou, vamos aqui que é mais rápido. Não, mais rápido não, tem que ser o mais lindo. A gente viajava tanto de carro que chegou uma hora que a Júlia só dormia se fosse no carro. A minha dica de viagem vai pra você que vai pro Nordeste de carro. Seguindo pela linha verde, entre a Bahia e Sergipe, vai encontrar a praia de Marçal do Pior. E lá tem uma praia de nudismo excelente, inclusive com um restaurante naturalista. Essa é a minha dica de viagem. Eu sei que em Linhares tem uma churrascaria na BR, o cara já me conhece, já prepara a carne que eu quero. O avião, pra mim, não tenho nada contra as companhias de aviação, nem nada contra quem voa de avião, mas o avião, ele não te dá o percurso, o sabor do percurso. Você entra e chega lá, pronto. É verdade. E o caminho você não vê. Então, o que é importante que ele tá falando é o caminho. Por exemplo, eu saio daqui pra Salvador, eu sei que em Linhares tem uma churrascaria na BR, o cara já me conhece, já prepara a carne que eu quero. No Nordeste, realmente, a comida é maravilhosa. Você é da onde? Eu sou de Salvador. Você é de Salvador. Caso aí, ó. Comi muito, Salvador. né? Comi muito em Salvador. Na década de 70 eu comi o que eu pude. Talvez você pode ser parente dele, pode ser... Esse é meu pai. Quem viajava muito de carro foi o falecido Dominguinhos, o sanfoneiro. Eu cruzava com ele muito na Rio Bahia, que ele também tinha pavor de avião. Tem um Clã de pessoas com medo de Dorival avião. Caymmi também não viajava de ônibus com ele para Salvador, para Recife, também não entrava em avião. O Vinícius não gostava de avião também. O Niemeyer. Eu acho que se as companhias aéreas divulgassem a quantidade de pessoas que têm fobia, pânico, não gostam, que é desconfortável, elas iam perder dinheiro. Então faz de conta que é maravilhoso. E eu tava com um técnico, um senhor daqueles bem caretas. Eu não sei que conversa que rolou a história de fiofó, do rabo, né? E ele disse assim, eu não faço sexo anal porque eu tenho fimose. E aquilo ficou na minha cabeça. Na hora de pousar, Aquilo ficou na minha cabeça. na hora de pousar, eu gritava assim em pé. E ele aqui, ele não come fiofó porque ele tem fimose. E o cara morrendo de vergonha. Pra você que viaja de carro, a minha dica de viagem é um objeto pequenininho, mas de grande valia, de grande utilidade, um quebra-galho fantástico. É o famoso canivete suíço. Tem 1001 utilidades, tem tesourinha, tem chave de fenda, tem pinça, tem lâmina. Então aquele canivetinho suíço é muito bom de levar em viagem. Porque tem alguma coisa, assim, que faz a gente ser mais feliz, mais humano, mais, assim... Vocês alugaram um carro em Portugal? Em Portugal, a gente fez a turnê do Portátil agora, né? O nosso espetáculo do Porta dos Fundos. E não fomos de carro para Portugal, mas lá tinha uma van escrito Portátil. Ih, maneiro. E fizemos uma turnê em Portugal. Só de van, porque Portugal Só de também van. é o estado do Espírito Santo. É muito pequeno, você conhece Portugal inteiro de carro, Portugal é sem tão maravilhoso. Maravilhoso, tão sofrimento. lindo. Você falou de Portugal é um dos lugares mais incríveis do mundo. É maravilhoso. Maravilhoso. E ao mesmo tempo, as regiões de Portugal são muito diferentes. São países diferentes. São países diferentes, pessoas diferentes e tal. Então, assim, trabalhando com amigos, com um elenco, família, dentro de uma van, foi maravilhoso. Comendo leitão, sabe? Tem essas coisas assim. Aqui tem o melhor leitão do universo, não sei o que. Realmente era uma Eu coisa... fui lá porque o Fábio me passou o Rei dos Vocês foram no leitão? No Rei dos Rei Leitões dos na Leitões, caminho pra Mealhada. Porto. Eu vi uma coisa horrorosa e bati no microfone. O leitão me mexe comigo. E a gente comeu o leitão na
saída, passa uma mulher com um caixãozinho assim. Que ela pediu um pra viagem. Mentira. É no caixãozinho. E eles botam num caixãozinho. Que coisa. Então, assim, parece um bebê morto. Porque, Então, assim, Portugal é incrível, sabe? Não, mas o que acontece em Portugal? Porque assim, eu quero ir morar em Portugal. Eu tô indo lá agora com a família, porque a gente tá querendo comprar, tá indo ver imóvel pra comprar, pra morar. Porque tem alguma coisa, assim, que faz a gente ser mais feliz, mais humano, mais, assim... Eles são poéticos, Eles são eu acho. poéticos. Acho que eles têm poesia exatamente, você na não vida, tem vergonha, assim, a gente pegou um tuk-tuk com um garoto e a gente começou a conversar com ele. Ele era médico e tava terminando medicina e tava, então, dirigindo... eu vou levar vocês de um outro lugarzinho pra ver melhor. Aí você fica amigo, você abraça o cara, Português. você chora. Eu não sei te dizer. a gente vem dali também, ó. Brasileiro Mas é isso, Tem muito, a gente tá muito ali. A gente né? tá muito. Falar português ajuda Eu me demais. sinto assim na Ásia. Como? Me sinto com essa coisa, com essa afeição, essa vontade de morar. Mas a Ásia é meio vasta, porque a Ásia vai da Turquia ao Japão. É, né? que Então lugar? vamos lá, Como é que é da isso? Ásia, da Indonésia à Tailândia. O O grande Ásia. Sudeste, assim. O grande Ásia. O Baixo Baixo Ásia. Ásia. O Baixo Ásia. Bem-vindos a Guadalajara! Saludos desde Brasil. Olá, olá, olá. Já estão com saudades, não? De muitas coisas. Da família, dos amigos, Do pão de queijo. Pão do de açaí. Nossa, a gente tem tinha um pão de monte queijo aqui. A gente tem agorinha pão de mesmo. queijo um monte aqui. A gente serve pão de queijo pra todo mundo aqui. Podiam tirar essa onda com ele. É, podia. É. Guadalajara onde? Isso é Guadalajara? Vocês estão no hotel em Guadalajara, é Sim, isso? nós estamos em Guadalajara, no México, centro da cidade, no meio dos mercados aqui, como se fosse a 25 de março de São Paulo, assim. Vocês estão indo de carro pro Alasca, é isso? Exatamente. Sim. De São Paulo, nós fomos até o sul, né, da América do Sul, até o Ushuaia, até o fim do mundo, e começamos a subir sentido Alasca. É, porque quando falaram isso, eu fiquei assim, apavorado, porque eu tenho pânico de frio, senti frio no carro. Como é que vai ser isso, gente? Eu ainda não descobri. Eu queria me matar quando eu tava em Ushuaia. Meu Deus, lá era bom, fim do mundo, imagino eu que seja frio. Né? Vocês conseguem ficar um tempo em cada lugar ou o objetivo é só cumprir a missão? Como é que é isso? Na verdade, assim, no começo da viagem, como a gente estava mais tranquilo, a gente parou mais tempo nos lugares. A nossa ideia é ficar, quando a gente gosta de um lugar, a gente fica, curte, conhece as pessoas, conhece as coisas para fazer, faz umas trilhas e tal. E a gente precisa chegar no Alasca ainda no verão, ou seja, até meados de setembro é o deadline, assim, é a data limite para a gente conseguir chegar. E tem um outro ponto importante. Dia 1º de outubro, nós teremos o casamento da minha irmã em Los Angeles. Então a gente precisa chegar no Alasca até meados de setembro e voltar para Los Angeles 1º de outubro. O carro pediu informação, você diz assim, meu amigo, qual é a saída que eu vou aqui pra Castelo? Quê? Nunca entende. Nunca entende. Então, um amigo meu de Pernambuco me ensinou, ele para o carro, ô, vem cá! O cara vem na hora, qual é a saída pra Castelo? É ali, no instante, no que? Chupa a rola, vem cá. E eles ficam na estrada com umas garrafinhas de Gasolina. combustível. Uma coisa que é diferente é abastecer carro em outro país. Porque aqui tem o frentista, que vai lá, completa, senhor, tem aquela coisa. Primeiro que quando você aluga um carro, você não sabe se seu carro é gasolina ou é diesel. E é você que abastece. Você fica esperando, pode esperar pra sempre, né? Não vai vir ninguém. Mas são dois momentos em que quando você tá viajando junto com alguém, tipo, seu pare, que dá umas discussões que é tipo... Então você vai lá, fala que a bomba 3 eu ponho aqui, você fala, eu não vou falar, vai você que eu ponho a bomba, não. E pedágio automático. Mas eu te falei que não era pra usar aquele troco que você comprou não sei o que lá e você tava aqui... Da discussão. E da discussão que tem que pôr a quantidade no pedágio, não tem ninguém. Não tem ninguém no pedágio pra perguntar. No não tem a Baixo moça Ásia, no pedágio. como é que era? Era pra botar, pra abastecer? Não, abastecia com garrafa. Eles ficavam na estrada, não tinha essa história de posto. Você vai andando e eles ficam na estrada com umas garrafinhas de Gasolina? combustível. Sério? E aí você tem que dar sorte de encontrar com eles, mas de tempos em tempo, que nem aqui na estrada pra Petrópolis tem a barraquinha de laranja, as barraquinhas. Tipo mate, só que... Quem toma é o carro. E qual o lugar mais incrível que vocês passaram até agora, assim? Mogi das Cruzes. Guarulhos. Não, até aí, qual o lugar, assim, mais maravilhoso, incrível? Muitos lugares incríveis. América do Sul é quase inteira, assim, de lugares incríveis. Passou, acho que os melhores, assim, até agora, Torres del Paine, no Chile, foi incrível.
Deserto do Atacama, meio óbvio, mas é incrível. E perigo de assalto, roubo, essas coisas, já passaram por alguma coisa? Foram 3 países que mais falam que é perigoso, que é Colômbia, Honduras e agora o México. Bom, nesses 3 países a gente andou super bem. Assim, não vimos absolutamente nada de perigo. Mas a gente fica meio cabreiro, porque todo mundo fica falando, cara, é muito perigoso. Os próprios moradores, né? Falando, cara, é muito perigoso e tal. Então você fica meio apreensivo, né? Em choque, na verdade. Mas a gente é brasileiro, né? A gente é brasileiro. A gente é que assalta. Eles esquecem isso. Bom, então, boa sorte pra vocês. Bom casamento, bom Alasca. Valeu. Tchau. Pedir informação lá fora é diferente do brasileiro que pede informação. Porque aqui eu sinto que a gente tem um jeito de pedir informação. Eu até digo que aqui a gente muda a voz pra pedir informação. Você não fala assim, oi, tudo bem? Você fala, amigo, pra pegar aqui a avenida, a gente pega aqui. Você tá ótimo. Ele foi tentando. Ele foi desistindo no meio. What are you doing here in Brazil? You are here for work? Work. Okay. What do you do? Engenheiro. Engenheiro. Yeah, engenheiro e electronic. Agora pra mim foi mais puxado. Eletrônico. Eletrônico? Yeah. Ok. Ó, vou perguntar onde que elas se formaram. 你毕业的工程师在哪里？ Entendi. Não entendi. Ela falou em português, ela não entendeu Não tanto que ela entendi, associou. é. How long here in Brazil? 1 year. 1 year already? year. Do you Já like fala Brazil? português assim, nessa facilidade com Absolutely. You understand Portuguese a little bit? More than you can... Agora tu vê, a chinesinha pra você responde com facilidade. Eu falo inglês com ela diz pra mim, eu não entendo nada. Aí. Ó lá, eu achei tão maravilhoso isso aqui, ó. 你讲葡萄牙语的东西吗？ pouquinho. Não, peraí, não foi a pergunta, que agora eu perdi essa pergunta. Eu me confundo, porque às vezes meu chinês arranha. Eu arranho no chinês. Mas se vocês falam alguma coisa em português. Like what? For example. For example, bom dia. Bom dia. Mas o bom dia dela parece um bundinha, né? Bom dia. Ela diz bom dia. Eu tô traduzindo. Em Praça da Bandeira, as a place Yeah. for Chinese people. É um lugar que é... Você tá ótimo. Ele foi tentando. Ele foi desistindo no meio. Existe na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, um centro cultural da China. Da China. Que, enfim, tem uma comida super tradicional e tal. A minha dica aqui no Brasil é Chapada Diamantina. A melhor, a maior, a mais incrível viagem que eu já fiz na minha vida. Me transformou. E a Cestine mandou pra gente, nossa patrocinadora maravilhosa, mandou pra gente a mala mais leve do Brasil. Sabia disso? É mais Essa leve? aqui eu sabia também, faz sentido totalmente. Não, Mas pra viagem de carro eu tenho uma dica boa, de verdade. Você vai fazer o seguinte, você tem 2 malas, você tem que levar 2 malas. Tá. Uma malona grande com tudo que você tem que ter aqui dentro, beleza. E você leva uma outra malinha pequenininha junto. Porque daí acontece, quando você vai pra um hotel, você não precisa pegar toda a sua malona e levar. Você já deixa 3 mudinhas de roupa ali leva só a certinho, pequenininha. E leva só a pequenininha e deixa essa no porta-mala. No dia seguinte você troca, pode ser no porta-mala mesmo, faz uma coisa bem brasileira, favelinha. Exatamente, Tu abre a levanta malona, ali, vai trocando coisa e você vai tendo a pequenininha, você leva pro quarto e a grandona que vira o seu armário. A nave mãe e a navezinha de explorar. Exatamente. Gente, mas é muito leve. Essa muito aqui já é a leve. nossa navezinha mãe, ó. Oi, nave mãe.